Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. E temos uma semana agora, semana que vem, semana de Semana Santa e tal, né? E realmente é motivo assim, para a gente refletir um pouco sobre o significado da Semana Santa. E, sobretudo, sobre a ressurreição, né, do Mestre. Bom, nós começamos sempre aqui o nosso Economia e Desenvolvimento na área do empresário, na área empresarial, na consultoria empresarial, no atingimento das metas empresariais, no esclarecimento de dúvidas, né, que, sobretudo, estão sempre sendo fomentadas até pelo mercado junto aos empresários. E neste momento empresarial desta semana, Cristiano Buchor. Cristiano, obrigado pela tua presença uma vez mais. Silvio, mais uma vez é uma alegria estar no Economia e Desenvolvimento, nesse quadro tão importante, né, no momento empresarial. Com certeza. E vim aí falar da... Parabéns pela parceria com a Receita Federal, vocês são fortes, gente. Muito obrigado, Silvio. Então, na verdade, assim, prorrogado. Recebemos, então, esse presente Páscoa antecipado, foi a prorrogação do imposto de renda, né, Silvio? Todos os contadores como eu, assim, sorrindo, porque realmente o prazo estava apertado e nos 2 últimos anos tivemos pandemia e uma justificativa para a prorrogação. Este ano não tínhamos, né, essa expectativa, mas o presente veio e recebemos ele com bom grado, né? E... É que tem uma coisa, a Receita Federal, é claro que tu deve ter lido, a Receita fez um arrazoado, né, dizendo que muitas empresas têm contingente de 2, 3 mil funcionários e dezenas desses não estão trabalhando, ainda adoeceram e tal, e isso complicou muito a questão do andamento dos processos administrativos internos. Isso aí, não sei se essa aí seria a razão forte, mas é uma das razões alegadas pela Receita Federal para estender o prazo. Silvio, a gente sempre fica na dúvida, né? Bom que veio o prazo, né? Veio o prazo. Essa rotina trabalhista, assim, de folha, assim, ela sempre teve, então... Mas, assim, para nós, assim, o mérito da prorrogação não vai desfazer a alegria que fez para os contadores, para os contribuintes, né? Mas então, mesmo assim, evidentemente que o contribuinte tem muitas questões, tem uma série de questões, tem algumas que são mais recorrentes, né? Isso. Questões assim que o contribuinte... Bom, quais são, tu tens assim, quais são as principais preocupações que os contribuintes estão demonstrando nessa declaração? Então, Silvio, a gente vai trazer aqui as 5 perguntas mais recorrentes assim que os contribuintes têm em dúvida ano após ano, né? Algumas devido a algumas mudanças legislativas, né? Que o regulamento do imposto de renda ele acaba mudando, né? Para facilitar a malha fina da Receita Federal. E também porque, ano após ano, cada vez mais contribuintes estão declarando em função da questão de não existir a correção da tabela do imposto de renda. Mas, Silvio, fiz uma anotação aqui. A primeira, e essa é a mais recorrente, MEI. Eu tenho MEI, Cristiano. Eu preciso declarar o imposto de renda da pessoa física? Qual que sempre é a resposta? Depende. Por quê? Se você tem um MEI e você recebeu acima de R$40 mil de rendimentos isentos do MEI, você tem que declarar. Se você recebeu 28.559,70 de rendimentos tributáveis do MEI, também você precisa declarar. Se você não cumpriu nenhuma dessas obrigações aqui, nenhuma dessas situações, dessas hipóteses, você não precisa declarar em função do MEI. Entretanto, você deve observar as outras situações que lhe obrigam. Patrimônio acima de R$300 mil, se você teve outras fontes de rendimento, se esses rendimentos bateram no limite. Então, essa primeira pergunta eu respondo. O MEI precisa declarar? Depende. Se você cumprir essas 2 situações, essas 2 hipóteses aqui e não estiver enquadrado, não precisa. Simplesmente para o MEI. Em geral, o MEI ele acaba não tendo esse tipo de controle. Por isso que a gente sugere que consulte seu contador, seu consultor e verifique dessa necessidade. Antes de mais nada, lembrando, quem não sabe o que é o MEI, é microempresa individual, né? Isso. Microempresa individual. Microempreendedor individual, exatamente. Silvio, a segunda pergunta muito recorrente, e essa é uma pergunta que ao longo dos anos ela vem se tornando mais frequente, Cristiano, eu tenho criptomoedas, eu preciso declarar? A resposta também é depende. Então a gente está sempre no depende, né, Silvio? No ano anterior, quem adquiria criptomoedas acima de R$1.000 precisava. Neste ano,
quem adquire acima de R$5.000. Entretanto, se você adquiriu acima de R$5.000 e você já tinha MEI, já tinha criptomoedas dos anos anteriores e teve algum ganho de capital, também tem que declarar. Né? Vamos supor, a tua posição em criptomoedas dia 31/12/2021, ela não depende da questão da aquisição, mas se você adquiriu, é uma norma interna da Receita Federal que você precisa declarar. Tá? Acontece de declarar, muitas ainda não estão nesse ritmo, né, Silvio? E a Receita Federal está tão preocupada com a criptomoeda que ela criou no seu próprio programa, né, disposições claras em que tu declara já como criptomoedas. Então, assim, tem ali, eu até anotei aqui, bens e direitos no grupo 8, no campo 1, no campo 2, no campo 3, no 10 e 99, eles são dedicados a declarações de criptomoeda. Ou Bitcoin, que é o 01, depois as outras criptomoedas, e ali ele vai elencando, né, e abrindo mais o tipo das criptomoedas. Então, criptomoeda, cuidem. Né? Quais outras questões? O pessoal pergunta muito, porque foi uma questão de que nesses anos de pandemia, aconteceu o saque do FGTS. Cristiano, eu preciso declarar o saque do FGTS? Sim, você é obrigado a declarar o imposto de renda, você tem que declarar o saque do FGTS. Agora, você vai declarar o saque do FGTS somente se você tiver a obrigatoriedade de entrega da declaração do imposto de renda. Ou se, né, esse saque do FGTS, ele ficou acima daqueles limites legais, né? Mas, em geral, declarar o saque do FGTS. Tá? Outra pergunta muito recorrente, Silvio, e que acontece, essa em função ao longo de toda a vida que o pessoal declara imposto de renda, eu preciso declarar doações? Sim, precisa. Eu pago imposto sobre doações? Imposto de renda não, mas você tem que cuidar que você tem que pagar o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Esse imposto ele é devido ao Estado. Ele deve ser declarado às fazendas estaduais e verificado se o cálculo se enquadra no pagamento. Você pode estar enquadrado numa isenção, você pode estar enquadrado numa imunidade tributária. Entretanto, né, essa análise vai ter que ser feita com o seu contador, com o seu advogado, ou até mesmo você entrando em contato com o Cefaz do seu estado, né, Silvio? A última questão, a última dúvida que é muito recorrente é a questão da pensão alimentícia. Pode parecer, Silvio, que seja uma questão que já esteja totalmente, né, resolvida. Entretanto, não. A pensão, ela só é aceita pela Receita Federal se ela for um acordo judicial, se ela for uma decisão judicial, um acordo judicial homologado, né? Ou se for uma escritura pública nos moldes em que a legislação permite, tá? Ocorreu a declaração da pensão alimentícia, ainda assim ele pode declarar a dedução de instrução e médico para este alimentando, né, Silvio? Então, essas dicas elas têm que ficar muito presentes, porque na pensão alimentícia acontece muito. A pessoa faz um acordo verbal, né, com a sua cônjuge, ou os cônjuges fazem aquele acordo e ela quer declarar do imposto de renda. Obviamente, isso não vai dar certo, vai cair na malha fina. E a questão dos recibos de saúde? Os recibos de saúde, Silvio. O recibo de saúde tem que ser todos guardados, todos em nome do titular ou dos seus dependentes, ou no caso aqui do alimentando. Despesa de saúde, plano de saúde, odontologia, exames de Covid, todos esses relacionados e bem nominados ali a quem foi esse recibo e quem deu esse recibo. Cristiano, existe uma idade a partir da qual o contribuinte, que ficou a vida inteira contribuinte, não precise declarar imposto de renda, por exemplo, os aposentados, idosos? Então, Silvio, essa regra, ela é uma regra que ela tem uma modulação. Tá? Os aposentados acima de 65 anos, eles são isentos, mas somente até um limite. Tá? Ele tem um valor e é um valor pequeno, né? Acima disso, declara normal. Então, isso tem que ser muito cuidado. Por que se fala tão pouco sobre isso, né, Silvio? Então, essa é uma pergunta que daqui a pouco pode ficar sempre uma dúvida. Porque o limite é muito baixo. Geralmente, esse limite ele não alcança, a menos que este aposentado acima de 65, que a gente vê hoje 65 são os guris, né? Ele tem um outro emprego. Aí sim, ele vai declarar uma outra fonte de rendimentos e mais aposentadoria, somando as duas e pode haver a tributação ou não, né?
Eu não sei se existe uma lei, mas sempre foi uma lei que chegou no Congresso e tal, para isentar, quem se aposenta isenta do imposto de renda. Isso, mas é uma parcela só, Silvio. Hoje já existe, acima de 65 anos, tu tens... A taxa de isenção, o valor de isenção. Isso, é para quem recebe pouco, né? Ele tem um limite ali, um limite de isenção, né? Vamos supor, se tu recebe lá no teto do INSS lá, tu não tem essa isenção. O teto está em quanto? 7 milhões? São 5 salários mínimos. 5 salários mínimos, tem que calcular porque ele é mutante, né? Então, isso, ele é muito recorrente, essa dúvida também. Então, não são todos. Claro que aí depois entram, né, Silvia, questões de moléstia grave, o tipo da aposentadoria, né? Moléstia grave, câncer, né? Tem algumas questões ali que elas precisam ser analisadas, né? Elas têm que ser muito analisadas, por isso que a gente sempre recomenda que o contador faça, porque ele já passa, né, ano após ano por essas atualizações e por estes casos, né? Então ele está sempre trabalhando e sempre estudando muito essa matéria. Até é importante o contador, porque na verdade, né, esse emaranhado, esse complexo de tributação que existe no país, né? Eu que sou economista, às vezes eu também, olha, tem que me socorro de um contador também, porque a gente não consegue acompanhar. Quem está realmente especializado nisso é que consegue, até pela obrigação da profissão, né, de acompanhar isso. Cristiano, obrigado pela tua presença aqui. Acho que foram esclarecimentos importantes, a gente estará sempre isso aqui, porque está chegando a hora de acertar a coisa com o Leão e depois não vai ter mais prorrogação, né? 31 de maio deu. 31 de maio e deu fim, né? E agradecemos, né, mais uma vez pela prorrogação, né, presente de Páscoa antecipado. Perfeito. Obrigado, Cristiano. Até uma próxima. Obrigado, até mais. Olá, o termo impermanência é definitivo. Nada fica como é ou está hoje. No momento seguinte, tudo muda. Ninguém passa o mesmo rio pela segunda vez. Já não é o mesmo rio. Foi o que disse Heráclito. Por que haveríamos de ser diferentes, nós, os humanos? A vida é feita de mudanças. A questão é, que tipo de mudança devo seguir, obedecer, me adaptar? As únicas coisas que permanecem são os valores espirituais. São valores como família, respeito e apoio ao próximo, garantia de nossas liberdades. Por esses valores devemos lutar, brigar se necessário. Eles são a nossa garantia de sobrevivência e de paz entre os humanos. Pense nisso. Faça a sua parte e não se omita. E tenha uma boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, Silvio e telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Desde que surgiu a pandemia em março de 2020, houve diversas previsões entendendo que em um futuro breve iríamos ter uma gama considerável de empresas pedindo recuperação judicial. A pandemia passou, estamos vivendo agora a ressaca da economia e pagando preço alto por termos fechado nossas empresas. E ainda estamos sendo assolados por uma guerra do outro lado do mundo, desconexa com os novos tempos, na minha opinião. Entretanto, paradoxalmente, em 2022 até agora, não houve nenhum pedido de ingresso de recuperação judicial na Vara de Justiça Empresarial de Porto Alegre. Os dados são públicos. No Brasil, muito pouca empresa está usando esse instrumento jurídico para tentar se reerguer, o que vai de encontro a todas as previsões apocalípticas. Conversando com profissionais da área, a desconfiança é que os custos para ingressar em uma recuperação judicial são altos. Tem o advogado, o administrador judicial, as custas do processo. E as empresas, então, por economia, estão buscando caminhos extrajudiciais. Além disso, a lei de falências não contempla a questão tributária, possivelmente o maior problema das empresas, o que torna o uso dessa lei, então, a 14.112 de 2020,
não atrativa para esse nosso momento. Um paradoxo que dá para deduzir que a crise econômica está tão séria que nem o instrumento jurídico que criamos para salvar as nossas empresas está resolvendo. Vamos pensar sobre isso. Uma boa semana a todos. Bom, aqui no Economia e Desenvolvimento estamos recebendo o André Henrique Gaspar, que é da área comercial da Russell Bedford, nossa empresa maravilhosa aí que tem feito um trabalho muito consciente e esclarecedor aí para essa área assim, da consultoria empresarial, enfim, de todos os nichos empresariais que precisam se inserir dentro da economia. André, obrigado pela tua presença. Tu é a segunda vez que vem aqui, né? Sim, obrigado pelo convite novamente. Samborgense. É um prazer estar aqui. Silvio, falar terra de presidentes lá, né? Getúlio Vargas, do nosso Cássia Carpes, quer dizer, São Borja sempre exportando... Aliás, São Borja, viu, o André? São Borja tinha o seguinte, eu sou de Uruguaiana e São Borja, lá naqueles tempos, década de 60, tinha uma certa rivalidade futebolística lá, era São Borja contra Uruguaiana, Alegrete, né? Aquela área toda ali. Realmente era muito bacana, a gente ia a jogos lá em São Borja ia a jogos em Uruguaiana e tal. São Borja é uma cidade importantíssima do nosso interior. Bom, essa área comercial que tu trabalhas, e vocês agora têm também a questão das parcerias públicos-privadas. E a Prefeitura de Porto Alegre está fazendo um convênio, fez um convênio com vocês, Sim, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, Silvio. Primeiro, bom dia, né, a todos e o prazer de estar aqui novamente, falar um pouquinho sobre a nossa atuação. Eu acho que é um breve histórico da empresa, né? Claro. Como o senhor falou, atua fortemente em diversos serviços técnicos e além disso, abrir um pouquinho sobre o público, né, que a gente atua. Sim. Além de empresas de grande porte, empresas reguladas, a Russell também, desde da sua constituição, se estruturou para vender para o governo também, realizando... O governo é um grande cliente em tudo que é área, né? E um pouco diferente, né, do habitual, onde os empresários começam diversos anos, percorrem seu trajeto na iniciativa privada para depois ir para o público. A Russell começou rapidamente a estruturar para esse tipo de negociação, estruturando setores, desde o comercial até o jurídico, financeiro. Então, sempre preparada aí para identificar cada uma dessas oportunidades e também para se portar, né, corretamente nesses processos licitatórios. Como você falou, Porto Alegre também é um dos nossos clientes. A Russell, ela é uma firma britânica, a marca tem origem britânica, mas no Brasil ela já atua em 10 capitais brasileiras. Porto Alegre é uma delas. Na verdade, a Russell está muito identificada com o mercado brasileiro, né? Porque a Russell tem um papel fundamental assim, na orientação dos empresários brasileiros. Quer dizer, esse expertise vem de fora, mas é um expertise histórico, né? Afinal de contas, a Inglaterra é Inglaterra, né? E isso proporcionou uma grande vantagem para a Russell, né? Há diversos clientes privados, mas a grande maioria sempre público. A empresa se preparou para isso. E por mais que a gente seja um especialista, também somos, para vendas do governo, também somos entusiastas nas inovações. A gente acompanha e também tenta surfar essa onda, prestando serviços e assessorando as empresas e o governo nessas iniciativas que são as privatizações, a estruturação, modelagem dessas parcerias público-privadas. Mas a gente identifica que existe sim algumas dificuldades, apesar do governo ter se preparado para essas estruturações, né? Tem unidades dentro de cada prefeitura focadas nessas parcerias, são especialistas para estruturação, modelagem, mas quando agora chegando nessas novas fases de gestão, a gente identifica algumas dificuldades, então a Russell vem se preparando para atender, né, essa dor aí que a gente identificou. Mas isso é importante que tu falas, que é o seguinte, né, que o setor público brasileiro ele era muito fechado, muito ensimesmado, quer dizer, na medida em que ele se abre, né, para a economia de modo geral, para também ser eficiente, essa é a questão, ele precisa exatamente dessas correções, né, e só quem pode digamos assim, alinhar ou realinhar o setor público, a administração pública, nessa nova forma de atuação do setor público, que ele é cobrado para ser eficiente, são empresas como a Russell, né? Que despertam no setor público também a necessidade da busca da eficiência, da qualificação, e isso é importante. Então, esse é um papel também que a Russell desenvolve.
Com certeza, e eu vejo que todos têm a ganhar. Com certeza. Os maiores especialistas dentro de cada uma desses entes da administração pública tendem a permanecerem, né? A serem recolocados em alguns postos estratégicos para execução, operação dessas novas concessões. Se requalificam profissionalmente, né? E todos tendem a ganhar. Quanto às parcerias público-privadas, mais especificadamente, um exemplo é a Prefeitura de Porto Alegre, que foi uma das pioneiras, né? Desde 2018 já vem com uma contratação de um consórcio para operação e manutenção da iluminação pública. Esse contrato já vem assinado, né, desde esse ano, porém, para a gestão, restava pendente a contratação do verificador independente, que vai ser uma figura muito importante aí no assessoramento dessa gestão e comunicação entre os entes. Com certeza, E, coincidentemente, nessa semana, a Russell Bedford está sendo contratada, né, para operar, para executar esse escopo com a Prefeitura. Que beleza. Aliás, a Prefeitura de Porto Alegre, que sob o comando do prefeito Sebastião Melo, que participou várias vezes aqui do nosso programa, está exatamente indo ao encontro, né, daquilo que a sociedade precisa, que é, no caso, se expandir, se desenvolver, criar oportunidades de emprego, gerar a renda e tal, se fortalecer. Porto Alegre, André, tu que é de São Borja, eu sou lá de Uruguaiana, Porto Alegre, eu já estou aqui desde 67, então eu sempre digo, Porto Alegre nunca teve um momento tão magnífico, tão fundamental do ponto de vista de um grande rap, assim, do ponto de vista macroeconômico, do ponto de vista como atração turística. Porto Alegre hoje está sendo colocada no cenário mundial de atração turística. Agora mesmo em São Paulo teve um congresso, nós sabemos agora há pouco, e que começou Porto Alegre a despertar a questão do mercado imobiliário, né, turismo e tal. Então, realmente é um momento importante que a Russell está participando, né? Que não se via antes, né? Não se via antes, exatamente. Sobre as PPPs, a gente vê que vejo que o momento é municipal, principalmente nos municípios. Continuando, então, esses comentários sobre a iluminação pública, o segmento, né? Esses segmentos de utilities, iluminação, energia, saneamento, tendem a ser, junto à saúde, educação, tendem a ser os mais visados, né? Mas esses dois em específico, saneamento e iluminação, são os que estão mais deslanchando, estão tendo mais aceitação nos prefeitos, nas prefeituras. E eu digo momento municipal também por conta dos mandatos, né? Estão no segundo ano. Então, no terceiro e no quarto, a tendência é acelerarem ainda mais essa estruturação, essas publicações de editais. Então, eu acho que a população aí vai ter muitas surpresas na agilidade. Boas surpresas, né? Boas surpresas, né? E Porto Alegre já saiu na frente, né? Com certeza. Com a contratação há mais tempo do consórcio que vai operar e agora do verificador, que era a última peça que estava pendente. Essa engrenagem toda aí, né? Para a engrenagem começar a rodar e a gente começar, então, a ter uma conclusão, né, sobre os frutos que vão vir dessa PPP. E daí por diante, eu acredito que serão as outras prefeituras vão modelar Porto Alegre. Com certeza. Até para outros segmentos que estão um pouco mais retraídos, assim, esses outros segmentos. Será um padrão, né? Um padrão a ser seguido, um modelo a ser seguido. Então vai vir diversos outros segmentos, resíduos, abastecimento, educação. As demais demandas que uma cidade tem, né? As demais demandas que hoje estão paradas, mas vão ter, com certeza, movimentações aí na estrutura dos contratos. Perfeito. Muitas vezes eles reestruturam com alterações, né, para ficarem aderentes a novos marcos regulatórios, por exemplo. Perfeito. Mas eu fico muito feliz porque a Russell Bedford, com esse espaço que ela tem aqui, está trazendo ao conhecimento público essas coisas importantes, né, que nem sempre aparecem na grande mídia, né? É importante que uma empresa dessa consultoria, do tamanho, da qualificação que a Russell está, esteja aí em Porto Alegre também orientando a Prefeitura, porque realmente isso nos dá garantia de que Porto Alegre realmente está no caminho certo. Um grande abraço, André, parabéns à Russell, até uma próxima oportunidade. E vale lembrar que a Russell está em plena expansão, né? Em âmbito nacional, e não crescerá sozinha, né, no formato atual, assim, com a estrutura atual. Então, está sempre com vagas em aberto, e, e, prospectando parceiros, seja para prestação de serviço ou até
para colaborar comercialmente, né, com algum parceiro para a venda para os governos. E então peço a todos que consultem, né, as vagas em aberto. Na internet, né? Deixa eu botar Russell Bedford, não tem problema. Fácil acesso em todas as redes, LinkedIn, através do Google, né, LinkedIn, sites, YouTube. É achável. nós não somos hoje escondidos, nós temos sempre achado, e principalmente uma empresa como a Russell. Obrigado, André, um abraço. Muito obrigado, bom dia. Um grande abraço a vocês, um grande abraço, parabéns à Russell e a você, telespectador, muito obrigado também. Um rápido intervalo, já voltamos. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, há 22 anos no ar aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos recebendo com muita honra o Márcio Binzeli, que é o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Márcio, muito obrigado, fazia hora que a gente não se fechava por aí, né? Pois é, uma satisfação, obrigado pela oportunidade, ainda mais esse marco histórico aí dos 60 anos do Conselho, 77 anos do sindicato. Com muita honra fomos reeleitos aí para presidir o Conselho por mais um triênio, tomamos posse em janeiro agora. 70% dos votos da categoria, o que aumenta ainda mais nossa responsabilidade, mas muito feliz de poder estar aqui contigo. Obrigado. Com certeza. E também está aqui comigo o Armando Fontoura. Hoje o negócio é corretor de imóveis, né? Armando Fontoura, que é o presidente do Sindimóveis, grande é nosso amigo, ele como Binzeli, né? Fazendo um belíssimo trabalho no Sindimóveis. Parabéns, Armando. Muito obrigado. O sindicato vem trabalhando forte para poder estar junto com o corretor de imóveis. O sindicato é do corretor de imóveis, tá? No momento hoje tem uma história de venda, né? Bom também, verdade. O mercado está acirrado, está forte hoje, as empresas grandes fazendo grandes lançamentos, né? Então o mercado promete muito e já vem prometendo do futuro muito forte ainda. Com certeza. Vou aproveitar então essa dica aí deixada pelo Armando, né, e conversar um pouquinho primeiramente com o Márcio aqui. Márcio, exatamente, apesar da pandemia, ou até por causa da pandemia, né, as pessoas começaram a se voltar um pouco mais, né, para os imóveis, né? O que aconteceu assim? As pessoas, aquele cidadão que estava pretendendo dali a 5, 10 anos dar o imóvel para o neto, melhorar a casa da filha, o que ele se deu conta, né? Que o momento é agora, né? Nós perdemos muitas pessoas amigas, queridas, próximas, né? E a pandemia deu uma mexida, assim, com, digamos assim, com o time, né, do mercado imobiliário. Então, as pessoas passaram a trocar o 2 dormitório por 3, o 3 para cobertura para casa, qualificar os seus espaços, os seus ambientes onde residem, tentando também, de certa forma, ter um espaço maior para também ali colocar um espaço de trabalho mesmo que remoto. Por isso, algumas migrações também para o litoral, para a serra, pessoas que, em definitivo agora, não é? As mudanças, elas não vão regredir. Claro que o presencial retorna, mas ainda vai permanecer porque as ferramentas evoluíram muito, né, digitais de trabalho. Então, eu acredito assim que isso deu uma mexida, o mercado segue aquecido, né? Locações, compra e venda. Hoje, muito presente a questão do condomínio por causa da segurança, as pessoas buscando muito assim, opções em condomínio. Então, acho que é um momento também, e o imóvel sempre foi a moeda forte, sempre foi um investimento seguro, ele tem um rendimento bom e ele tem um valor agregado a médio e longo prazo que ele sempre vai corrigindo mais que a inflação no que diz respeito à valorização, porque brota um shopping center, vem um Pontal, vem um Barra Shopping, né? E o que está na volta do Iguatemi, tudo que está na volta valoriza, né? Na mesma coisa no Praia de Belas.
Então, ou imóvel, ou empreendimento privado, ou empreendimento público também, né? Uma estação de metrô, ver todo esse metrô que foi até Novo Hamburgo agora, né? O pessoal pega o metrô, cai dentro do aeroporto. Então, são as lógicas de qualificação de espaços urbanos de uso coletivo também. Olha essa pista de skate, que coisa maravilhosa na nossa orla. Hoje, a valorização da orla, uma outra ótica de visão da área central também da cidade, novas oportunidades de investimento, se avizinha aí uma revisão de plano diretor também. E a gente sempre diz, a segurança na negociação imobiliária é com corretor de imóveis, né? Corretora, imobiliária, né? Porque ainda tem muitos golpistas e as pessoas estão sofrendo muito. Aí é que está, é importante que o Márcio tenha citado isso, exatamente por isso, que a função do corretor de imóveis, ele é especializado, qualificado, entendeu? Então, é preciso, assim como um advogado vai fazer um contrato disso, daquilo, um advogado é importante, o advogado sabe os meandros da coisa, ele é profissional nisso. Da mesma forma, o corretor de imóveis. Então, sempre quando vai fazer qualquer operação, transferência, isso, comprar isso, tem que ter um corretor de imóveis. Eu gostaria de aproveitar vocês dois aqui, o Armando Fontoura também, para saber o seguinte, Porto Alegre, tu falaste muito bem isso aí. Porto Alegre está hoje efervescendo, né? Porto Alegre não é só a orla do Guaíba, toda a cidade está sofrendo uma transformação que está qualificando a cidade, melhor. E há áreas na cidade, Armando, vocês conseguem detectar, tu e o Márcio, áreas mais valorizadas? Por exemplo, eu moro aqui na Praia de Belas, um pouquinho mais depois do Beira-Rio, em direção ao centro, e esta área está sendo muito valorizada pelas coisas da orla do Guaíba. Mas existem outros bairros em Porto Alegre que o setor da construção está tendo uma situação melhor, quer dizer, há uma atração maior em bairros? Olha, eu penso que a atração está em todos os lugares, na verdade. Dentro da cada situação de cada local, é claro, né? Claro. Quer dizer, tem um lugar aqui que vai ter uma valorização muito grande por outras coisas, pela orla, por tudo aqui, lá na Zona Norte, pelo crescimento do Iguatemi também, que nesses últimos anos, o que cresceu aquilo lá. Jardim Europa, estão fazendo um empreendimento maravilhoso lá. Ipanema, aqui agora também está Ipanema também. Ipanema, né? Ipanema também é maravilhoso. Quer dizer, na verdade, todos os lugares, eles têm um up. Eu tinha um diretor meu, lá no tempo da Habitat, lá dos anos 80, por aí, ele disse o seguinte, ó, o status está em todos os lugares. Depende da condição de cada comprador. E basta apenas o camarada ter condições de comprar aquele imóvel naquele lugar. Quer dizer, ele pode comprar ali é a coisa boa dele, o status dele. Ali ele vai morar, ele vai viver, ele vai trazer a família dele. Ali é o bom para ele, naquele momento ali. Perfeito. Mas o crescimento é geral. Né? Márcio, e a tua visão nessa questão aí? Não é à toa que brota a farmácia em tudo que é esquina. É verdade, é a farmácia que mais dá. É uma coisa impressionante, o fator farmácia, ele... Quando surge uma farmácia é porque já foi feito um estudo, né? Porque o pessoal está na ponta, claro, assim, né? Fazendo investimentos. E a população está envelhecendo também, né? Tem tudo isso, uma série de fatores. Né? Esse é o exemplo da farmácia, é só um exemplo, né? Mas a gente sabe que ali, né, o Armando mencionou a questão da Zona Norte, a CIS Brasil é um eixo estruturado, importante, né? E a gente percebe assim... no entorno dos hospitais ali, o Conceição, o Clínicas, tem um valor agregado, né? O HPS, as faculdades, proximidade da PUC, então a Ritter dos Reis, isso tudo vai agregando valor, porque tem, né, o aluno que estuda ali, que vem do interior, que quer as proximidades com a faculdade, o próprio campus da agronomia, uma região que desenvolveu a Zona Leste ali, ainda carece um pouco mais, a cidade já está se voltando mais para aquele lado de lá também. Então, a gente percebe assim que realmente as duplicações de avenida, esse cuidado que a cidade está tendo também, não é? Com a ciclovia, hoje muito presente. Então, existe um plano diretor cicloviário. A gente recebeu no final do ano passado lá na Câmara um debate também sobre a revitalização agora do 4º Distrito, que é uma região muito nobre, né? Verdade, perto da rodoviária, perto do aeroporto, perto do centro. E ali fica degradado. Parece que fim de semana os travestis ainda tomam conta das esquinas, né? Nada contra, mas eu digo assim, é uma região que tem um potencial enorme, todos os modais de transporte, com 2 estações de metrô, entende? Lotação, ônibus, todas as facilidades ali, do 2º andar vista para o Guaíba, então, quer dizer, e ainda não vingou, quer dizer, vamos dizer, da Cristóvão para baixo uma situação, da Cristóvão para cima a gente já tem a Padre de Chagas, já tem um de vento, são regiões próximas, né, que ainda... talvez por conta da própria legislação não tenham se desenvolvido, mas aquilo ali, a hora que virar a chave, vai também ser uma... está virando. Está virando. E, na verdade, é o seguinte, eu estou com 2 líderes da área do corretor de imóveis, e são 2 líderes estaduais. O Márcio, que é presidente do Conselho,
e o Armando, que é o presidente do sindicato. Vamos falar um pouquinho dessas entidades. O sindicato, eu há muito tempo tenho muita proximidade com o sindicato, tive menos com o conselho, não é por questões históricas, enfim, mas o sindicato tem um papel fundamental na questão da política, né, da qualificação do corretor de imóveis. Como é que tu define, assim, Márcio, esse momento que vocês estão passando? Porque hoje, eu me lembro, eu sou daquele tempo, viu, Márcio e Armando, em que as pessoas às vezes não tinham nada o que fazer, o cara não conseguia emprego em nenhum lugar, você é corretor de imóveis. O cara não precisava, né, se qualificar, ele não precisava ser fiscalizado, ele não precisava ser formado em corretor de imóveis. Ele ia lá porque era o que sobrava. Mas hoje não, para ser corretor de imóveis, tu tem que ter uma visão, tem que ter uma formação que o sindicato proporciona, e eu cresci e está aí sempre para sustentar, não é isso? Isso aí. Na realidade, a gente vê assim, só para fazer uma audiência tem que ser advogado, né? Para fazer uma cirurgia tem que ser médico e para fazer a intermediação imobiliária tem que ser corretor de imóveis. Então, o sindicato, ele tem, digamos assim, uma caminhada histórica, inclusive, que se iniciou antes do Conselho, né? O Conselho foi criado a partir das lideranças sindicais, que o sindicato tem 77 anos, e a primeira legislação ela é de 62, que criou os conselhos, e então o Cresci tem 60 anos, esse ano completa 60 anos. Então o sindicato tem... E é fruto de liderança do Sindimóveis, né, que é presidente do Cresci hoje. Exatamente, a gente sabe que a legislação... ela tinha um outro formato, que era a obrigatoriedade da contribuição sindical. Hoje já não tem mais esta obrigatoriedade. Então, claro que os sindicatos que tiveram e têm um papel importante na relação de trabalho, empregado, empregador, né? Quanto ao profissional liberal, não existe tanto essa relação, ela não é tão forte, né? Mas os sindicatos têm e tiveram um papel muito importante, especialmente nesse resgate histórico de valorização profissional, de relação empregador-empregado. A gente conversava com o Armando aqui sobre o contrato do corretor associado, que também é uma legislação muito parecida com o advogado associado, né, que ele tem um percentual e ele passa a ser sócio, né, do escritório. Então, que é uma característica das profissões, dos profissionais liberais, né? Então, cada um tem o seu papel. Por exemplo, a tabela de honorários é a responsabilidade do sindicato, por exemplo, não é? O conselho, ele tem mais, digamos assim, a missão de inscrever, faz o controle dos estágios, das pessoas físicas, das imobiliárias, da inscrição e a fiscalização, porque, infelizmente, nós ainda temos muito zelador, porteiro, síndico de prédio, atravessadores que tentam se passar por corretores de imóveis, fora os golpistas que estão muito criativos, né, por causa da internet em especial, no sinal, na caução, num depósito adiantado, depois a pessoa chega lá no imóvel, não tem o imóvel, não era o imóvel, entendeu? Foi anunciado sem o consentimento do proprietário, é um golpe. Então, por isso, os cuidados que a gente vem batendo forte, o slogan, né, da nossa gestão é o imóvel só com corretor, por conta da importância, da relevância de aspectos contratuais, documentais, desde uma vistoria, se tem um eletrodoméstico queimado, um vidro quebrado, quem vai pagar a conta de água, a conta de luz, o condomínio, especial no aluguel por temporada, evitar dores de cabeça. Então, toda essa questão ela diz respeito ao dia a dia do corretor, que trabalha forte na compra e venda, alocação e gestão de condomínios, mas também na avaliação, que é um outro nicho de mercado muito interessante, mas aí, claro, tem que ser feito um segundo curso, que seria mais ou menos a nossa, entre aspas, a nossa pós-graduação, não é, Armando? Que é o curso de perito avaliador, que existe um outro cadastro, a pessoa tem uma outra numeração controlada pelo Conselho Federal, que habilita o corretor a fazer avaliações imobiliárias também. Então, é um nicho de mercado que tem um potencial muito interessante. Cada vez mais vai crescer, né? E assim, eu diria, o corretor de imóveis, ele tem alguns gatilhos muito interessantes. Assim. Primeiro, que o investimento não é muito grande para a sua formação. E o tempo também não é muito longo de formação. 3 anos. São 10 meses. 10 meses. Poxa, meses. E é uma profissão maravilhosa. Mas mesmo assim as pessoas querem se passar por corretor sem ser corretor. Né? Por isso que a gente tem feito em parceria, o sindicato já também, sempre proporcionando cursos de atualização, né, digamos assim, o aperfeiçoamento do profissional corretor de imóveis a partir de atividades complementares, ele tem agregado muito. Então, nós criamos lá uma plataforma EAD dentro do Conselho com cursos. Uma educação continuada. Fotografia imobiliária, perito judicial,
prevenir a lavagem de dinheiro, como utilizar HP12C, são vários cursos, módulos, né, de uma semana, e aí o cidadão faz ali, o corretor de imóveis, pela plataforma EAD 100% online e vai se atualizando. O profissional tem que estar sempre buscando atualização por conta dessa situação, né, que envolve a tecnologia. Hoje é muito importante o profissional ele estar atualizado. E a atualização ela vem do conhecimento, da busca pelo aperfeiçoamento profissional. Eu queria explorar um pouquinho o Armando com relação à tabela de honorários. Tem leis aí para isso, né, Armando? Inclusive tem uma lei aqui na Assembleia Legislativa em andamento. Nós encaminhamos não da tabela, mas o corretor está dentro da escritura. Sim. No negócio. Tá? Então, nós entramos com um pedido para um deputado nosso aí, Papari Kubak, tá? Lá do PL, para ele aprovar a exemplo de outros estados da federação, que tem lá no Alagoas, tem em Mato Grosso, tem em Paraná, tem mais algum outro estado que eu não lembro agora de cabeça, que já aprovaram nos seus estados lá uma lei estadual que o corretor estará dentro da escritura. O negócio foi feito, realizado pelo corretor tal, ou pela imobiliária tal. E, na verdade, nós já pedimos, isso aí a nível federal, dos anos 2000, e foi negado, né? Então, o nosso pensamento hoje, a nível de federação, é fazer isso em cada estado, ou no maior número de estados possível, e a partir daí, com a força de cada estado, fazer com que seja uma lei federal, tá? Que o corretor esteja dentro do negócio imobiliário. A tabela de honorário, como disse o Márcio, tá? É uma função do sindicato. Ela estava desatualizada, não tinha regiões que tinham um comerciamento diferente, que é a praia, o litoral lá, o Tramandaí, Capão e Torres, tem um comissionamento diferente da nossa aqui, do resto do estado, vamos dizer assim. Quem vende áreas também de fazenda também tem um comissionamento diferente. Então, nós fomos em cada cidade aí, falamos com a associação local lá e pedimos, eles mandaram para nós e nós colocamos dentro da tabela o comissionamento deles em particular, tá? Então, tá ali, hoje em dia, ele vai receber uma tabela bonita, feita pelo sindicato, com o apoio do conselho, né? Vai nos ajudar até financeiramente para pagar essa tabela aqui. O conselho é o lado rico do setor, né? Exatamente. Da contribuição sindical, os sindicatos ficaram enfraquecidos no que diz respeito à estrutura. Mas então, para ele botar na parede lá, a sua tabela ali, aqui, ó, meu comissionamento aqui é tanto, por lei. É uma regulamentação, né? Não, é lei. Está dentro da lei 5.530, né? O sindicato faz a tabela dos honorários aí, isso aí, em todo o país, é isso aí. Perfeito. Márcio, para concluir nossa conversa, que nós teremos, eu vou convidar o Márcio mais vezes aqui, porque a área de corretor de imóveis é importante para a estrutura urbana, para o desenvolvimento da cidade e tal, até porque eles têm, o Márcio e o Armando, têm uma visão maior da cidade, mais ampla, né? Mais, digamos assim, global da cidade, mais macro da cidade. Isso é importante passar para você, telespectador, não só para quem tem interesse direto na área, corretor de imóveis, enfim. O teu depoimento final, Márcio. Eu queria também aqui deixar um abraço fraterno às mulheres. Hoje o mercado imobiliário conta com 35% de corretoras de imóveis mulheres. E a tendência é crescer mais ainda. Né? Crescer mais. Como nós, né, o mês de março é o mês da mulher, dia 8 de março. E também nas nossas instâncias todas deliberativas da gestão, desde o início, lá em 2016, quando assumimos o primeiro mandato, nós criamos uma vice-presidência de integração feminina e hoje, em todas as instâncias deliberativas do Conselho, nós contamos com valorosas colegas corretoras de imóveis. Fizemos o 4º encontro estadual de corretoras de imóveis, agora em março, e um ciclo de palestras, dress code, liderança, foram várias atividades envolvendo ali a questão da presença da mulher no mercado imobiliário. Então, prestar aqui a nossa homenagem, né, no Conselho Fiscal, na turma julgadora, na diretoria, na representação junto ao Conselho, enfim. Então, a gente fica muito feliz, né, hoje de poder contar com as colegas aí e deixar esta homenagem aqui por ocasião do transcurso aí do mês da mulher. Perfeito. Teu depoimento final, Armando. Quero, no meu depoimento final, falar o seguinte. Na rua, o corretor chega e pergunta para mim assim, o que o sindicato faz por mim quando a gente vai chamá-lo para se associar e está dentro da entidade? Porque a entidade não sou eu. A entidade é uma coisa que existe há 77 anos. Feito agora, amanhã, dia 31 de março.
né? 77 anos, uma coisa muito importante. Tá? Como disse o Márcio, tem 11 ou 12 anos mais do que o Conselho, é isso, né? 17 anos mais do que o Conselho. É uma coisa importante. Então, eu digo assim, ó, as coisas mais importantes da correção, da corretagem são de dentro do sindicato. O Conselho foi recriado dentro do sindicato. Quer dizer, a lei foi criada dentro do sindicato, coisa que dá importância a isso. A segunda coisa mais importante do corretor de imóveis é justamente a tabela, que é feito pelo sindicato dos corretores de imóveis. Tá? Então, é como eu digo assim, ó, o que o vereador, o que o deputado faz por mim, particularmente? Para mim, particularmente, não faz nada. Ele tem que fazer pela coletividade, pela sociedade que eles vivem. Quer dizer, eu estou lá na entidade para fazer pelos corretores de imóveis, assim como o Márcio está no conselho, para fazer o máximo, para fazer também pelo corretor de imóveis, para poder abraçar e fazer a função de cada um. Ele está na função de fiscalização e nós na fiscalização, na função de ajudar o corretor, de dar um apoio para o corretor. E complementando até essa intervenção do Armando, sempre que a gente faz uma entrega de carteiras, eu falo isso, né? Que existe uma reserva legal de mercado e é prerrogativa exclusiva do corretor a intermediação imobiliária. Então, o corretor de imóveis, quando ele recebe a carteira dele, ele passa a ter o direito de receber os honorários. Ele vai fazer um contrato, né, e ele passa a receber pelo serviço prestado. Ele tem o direito de sair dali da entrega de carteira e abrir uma imobiliária, né? E o mercado imobiliário, ele não existe imóvel que não se venda, não existe imóvel que não se alugue. Então, basta a pessoa acreditar, arregaçar as mangas e trabalhar bastante, que profissionalmente ela vai se realizar, ajudando as pessoas a realizar o sonho, ou seja, o sonho de uma vida inteira, a casa própria. Então, é uma amizade que se cria, um laço de fraternidade ali a partir de uma boa prestação de serviço, um bom pós-venda, um negócio bem feito, ali tu cria um vínculo de parceria. Eu até hoje tenho amizade com o primeiro corretor do primeiro imóvel que eu comprei lá em 77. É isso aí. Deve ter sido um bom negócio, deve ter te orientado bem, claro, né, com certeza. Então, isso aí valoriza mais a profissão de corretor de imóveis. Márcio, muito obrigado pela tua presença aqui. Vai dizer mais seguido, vamos convidar porque eu acho importante esse tema. Armando, da mesma forma, parabéns pelo sindicato, pelo que o sindicato faz em favor, assim como o conselho faz, né, em favor do profissional. Nós temos que prestigiar este profissional porque ele nos dá garantia daquilo que talvez seja o único bem que tu vai ter na tua vida, que tu vai almejar, que é a sua casa própria. Obrigado, um grande abraço. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, vamos falar um pouquinho sobre Porto Alegre. Porto Alegre está mudando, Porto Alegre está se tornando um polo de atração turística e de grandes investimentos. Onde existe iniciativa privada, pujante, onde existe uma visão desenvolvimentista, acontece exatamente isso. Por exemplo, o Quarto Distrito está se transformando totalmente. A cidade está se transformando. Mas o Quarto Distrito, até pela localização estratégica, ali é fundamental, é entrada e saída de Porto Alegre. Quem vem, por exemplo, de avião, que cruza sobretudo durante o dia, vê ali realmente que é um ponto estratégico de uma logística extraordinária para a cidade. E ali, certamente, muitas coisas vão acontecer. Estou aqui com o Dr. Gustavo Bernardi, que é um especialista nessa área de direito imobiliário, né, doutor Gustavo? Isso eu tenho acompanhado, tenho falado, inclusive, aqui a respeito do Quarto Distrito. E tem novidades por aí. Sim, Silvio. Dando sequência àquilo que o governo de Porto Alegre, a Prefeitura Municipal vem fazendo, né, chegou a vez do Quarto Distrito ter um plano diretor próprio, né? Então, agora, segunda-feira, nós vamos ter uma audiência pública
do novo plano diretor do 4º Distrito. Porto Alegre tem um projeto chamado Mais 4D, que é um projeto de crescimento para a cidade. O 4º Distrito, além de ser uma via de tráfego muito importante para a cidade, ele é um dos poucos lugares de Porto Alegre que tem capacidade construtiva. Então, você pode ainda construir muito no 4º Distrito, né? Porto Alegre está planejando um novo plano diretor para o 4º Distrito, com incentivos em área construída, em acréscimo de metragens aos empreendimentos novos, né? Com isenção de pagamento do solo criado, empreendimentos novos com isenção de IPTU, negócios com imóveis antigos com isenção de ITBI, um novo planejamento viário para toda aquela região ali, permitindo prédios de até 300 metros de altura. Isso nunca nós tivemos aqui em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Então, é mais um movimento da Prefeitura de Porto Alegre, né? Dentro desse planejamento de zonas de Porto Alegre que eram antes degradadas, né? Olha a nossa nova orla, olha aqui o próximo, Pontal do Estaleiro, o empreendimento da Multiplan aqui, o Golden Lake, né? Então, Porto Alegre está se modernizando, né? E é muito importante que as pessoas participem dessas audiências públicas, levando o seu apoio, levando as suas dúvidas, levando os seus questionamentos, porque é dali que nasce a legislação. O vice-prefeito de Porto Alegre, né, Eduardo Gomes, ele está... Ricardo Gomes, perdão, está pessoalmente imbuído nesse projeto, né? Ou seja, é um projeto muito importante para a prefeitura, porque traz um investimento para uma zona que é ainda muito degradada. Aquela zona ali ainda é um patinho feio da cidade, né? Ali nós temos problemas de solo, nós temos um lixão no 4º Distrito que trazia e traz ainda muito problema para os novos empreendimentos, que tem que limpar o solo. Aquilo ali vai ter que ser tirado dali, né? Aquilo ali vai ser transferido para outra área, né? O que acontece hoje? Se tu vai construir num terreno ali, a municipalidade só te entrega a licença, né, se tu fizer a limpeza daquela área. Então, há um processo caro de tu limpar a terra e devolver a terra para o mesmo local, né? O município não vai tirar aquilo dali, ele está impondo ao empreendedor para que o empreendedor faça a solução ecológica ali, esse processo todo ali. Tá? Isso encarece os empreendimentos também, né? Então, esse novo plano diretor para a região do 4º Distrito tem a intenção de trazer toda essa nova facilitação para empreender no 4º Distrito, né? Que é uma zona que precisa muito de novos empreendimentos, né? E é uma das poucas zonas de Porto Alegre em que Porto Alegre pode crescer, que Porto Alegre pode investir, que o empreendedor imobiliário pode, com segurança, fazer negócios. É uma área assim, extremamente estratégica, né? Porque fica ali na entrada, na saída de Porto Alegre, perto do aeroporto. Quer dizer, tem tudo aí, tem toda uma logística implicada, né? E, sobretudo, é o seguinte, né, doutor Bernardi? Esses investimentos vão trazer renda, vão gerar empregos, vão gerar dinheiro para o município, quer dizer, vai gerar novas oportunidades, porque atrás de um empreendimento desse porte, dezenas de milhares vão acontecer por ali, pelo entorno. Então, realmente, eu vejo assim, eu estou muito entusiasmado com Porto Alegre, estou aqui desde 1967 e nunca vi uma efervescência econômica e com uma visão de um desenvolvimento realmente sustentável para Porto Alegre. Nunca tinha visto. Bem, na verdade, o 4º Distrito, o empreendedor já está indo para lá, né? Você já vê lá a área das cervejarias, você já vê isso aí mesmo, grandes negócios gastronômicos ali, operações de logística, né? Mas o que ocorre, né? Se você permite que se faça empreendimentos imobiliários naquela região ali, você vai trazer tudo isso que tu acabaste de dizer. Vai trazer negócios, vai trazer renda, vai trazer vida para aquele local. Ou seja, aquilo ali se retroalimenta e o investimento imobiliário traz a reboque uma série de benefícios para a região, né? Então, é muito importante essa ideia do prefeito. E de um modo geral, né? Porto Alegre está mudando, toda Porto Alegre. Aqui tem a Orla, tem o Cais do Porto, que ainda precisa de uma alavancada maior, né? A Zona Sul, Ipanema, está se transformando também. Veja bem, Ipanema, pouco tempo atrás, as residências pessoas mais antigas que saíram dali, outras, enfim, não quiseram mais morar, até pela falta de segurança e falta de investimento no bairro, está se transformando. Hoje, o pessoal está querendo voltar para Ipanema
e construir lá. Quer dizer, então a Zona Sul também está ganhando. A Zona Norte nem se fala, né? Eu fui morador de Ipanema, eu saí de Ipanema por uma dificuldade de trânsito, né? O trânsito ficou muito ruim. Acho que isso ainda nós temos que fazer em Porto Alegre, que é melhorar as vias, né? De acesso. Né? É verdade. Mas sim, a cidade está toda sendo redesenhada, né? E o investidor imobiliário faz isso. O investidor imobiliário percebe esses movimentos e passa a investir na região. E isso traz uma efervescência para a região. Tá certo. Doutor Bernardo, obrigado pela sua presença aqui. Cada vez mais a cada semana que vem aqui o doutor Gustavo Bernardo, ele nos traz esse tipo de informação e a gente fica muito feliz, porque nós vivemos em Porto Alegre, eu adotei Porto Alegre, milhares de pessoas como eu que vieram do interior estão vendo hoje com seus filhos, seus netos, os filhos já criados, os netos em criação e tal, vendo que realmente Porto Alegre abre essa perspectiva de emprego, de geração de renda, quer dizer, de uma vida melhor, de lazer, né? E de turismo. Eu tenho a certeza que Porto Alegre hoje, doutor Bernardo, daqui para frente, vai se incluir no roteiro turístico do Rio Grande do Sul. Que antigamente era só Gramado e Canela, o pessoal via cá e passava. Era Porto Alegre, era passagem. É verdade. Porto Alegre não tinha, bem na verdade ainda não tem um atrativo turístico, né? Mas vai passar a ter. Esse investimento aqui no Parque da Harmonia vai ser um grande atrativo turístico. Com certeza, né? Obrigado, doutor Bernardo. Um abraço até a outra semana. Um abraço, Silvio. Bom, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Vamos então aí ao nosso final do programa, desejando que tenhamos toda uma bela semana. Semana Santa começa agora na semana que vem, né? E que nós possamos refletir um pouco a respeito dessa situação toda aí, para que nós possamos, afinal de contas, irmanados, percorrer os nossos caminhos e fazer os nossos propósitos. Uma boa semana e até semana que vem.